Assista agora o programa Angelita e Cia, com a Angelita Silva. Boa noite, cheguei novamente, gente, terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Nós estamos, gente, no Setembro Amarelo, né? Quando nós falamos sobre o Setembro Amarelo, muitas vezes as pessoas não se identificam, não sabem por que o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, elas chegam a um ponto, elas estão num ponto de, assim, com um desequilíbrio tão grande às vezes, e a pessoa acaba adoecendo e por conta disso elas acabam tirando a própria vida, né? Então, eu vou estar falando sobre isso hoje porque tem algumas situações, tem algumas coisas que a gente pode detectar que uma pessoa está com sinais, apresentando sinais com riscos, né, de cometer suicídio e que nós podemos ajudar, né? Então, vou estar falando sobre isso hoje. Falando ainda, gente, nessa questão, primeiro nós precisamos entender que toda pessoa, né, quando ela entra nesse sistema, ela chega no ponto de tentar de cometer suicídio. Às vezes elas tentam, não conseguem, até que um dia consegue. Né? Quando a pessoa chega nesse nível de tentar o suicídio, gente, você precisa entender que ela está num grau de depressão imensa, tá? Quando nós falamos sobre a depressão, nós temos que entender que é uma doença que hoje eu falo que a depressão é uma doença do século, né? Isso porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são mais de 300 milhões de pessoas que sofrem com o transtorno da depressão, que sofrem com a depressão, né? Então, fora isso, ela é também uma das principais incapacidades que a pessoa tem na questão do trabalho, na questão do desenvolvimento da vida dela, né? Na vida cotidiana dela. As pessoas que sofrem com a depressão, gente, elas perdem, ela perde o entusiasmo pela vida, elas perdem a esperança, elas perdem a motivação. E isso faz com que muitas vezes a pessoa acaba tendo que se afastar dos afazeres dela, e porque ela perde essa motivação, ela adoece, ela não quer mais sair, ela quer ficar isolada. Isso é uma característica da pessoa com depressão. Ela sente uma tristeza profunda, né? Ela sente uma tristeza profunda. E quando nós falamos sobre isso, gente, nós precisamos entender que as pessoas têm hábito de falar coisas que elas não sabem. Primeiro, quando tem uma pessoa com depressão e a pessoa tentou cometer suicídio ou ainda conseguiu tirar cometeu suicídio e tirou a própria vida, eu já ouvi pessoas falar o seguinte: mas é falta de Deus, é porque a pessoa não tem Deus, se tivesse Deus não teria feito. Gente, não pode falar esse tipo de coisa, nunca. Porque não é falta de Deus, tá? Não é falta de Deus, a pessoa está doente. Então, as pessoas têm que aprender a não banalizar a depressão. Porque as pessoas acham que depressão é frescura. Eu já ouvi pessoas falar, mas é frescura. A pessoa está com frescura. Gente, não é frescura, tá? Depressão não é frescura. É uma doença, né? É uma doença e ela acomete boa parte das pessoas e é causada por vários fatores, né? Então, assim, não tem exatamente uma coisa que fala assim, é isso que ocasionou a depressão. Pode ser vários fatores, né? Que é uma predisposição. Existe a predisposição genética? Até existe, tá? Mas a questão vai da vivência do cotidiano dessa pessoa, das experiências, dos traumas que ela carrega. Por tudo isso, principalmente a pessoa que desenvolve uma depressão profunda, ela normalmente veio de alguma situação que causou um trauma muito grande. A maioria das vezes, a morte de um ente querido, né? Ela não consegue superar a tristeza, não conseguiu trabalhar essa dor do luto e desenvolve essa depressão e chega num ponto que ela perde a motivação de vida e ela acaba por tentar
cometer suicídio, né? Ela acaba conseguindo suicidar, né? Então, a gente precisa, gente, quando nós falamos sobre isso, nós temos que ter, assim, um olhar muito voltado para isso, sem falar coisas de forma a banalizar o sofrimento do outro, tá? Porque a gente escuta muito isso, né? A questão, a pessoa está com frescura, a pessoa fica aí com frescura para chamar atenção, acha que a pessoa está fazendo chantagem, acha que a pessoa está, sabe? Então, assim, nós precisamos entender que não é frescura. Depressão é uma doença séria, é uma doença que, quando ela chega em um estágio avançado demais, é grave, porque ela corre risco, tá? Então, se você tem um ente querido na sua casa, que você está vendo que ele sofre com depressão, fique atento, ajude-o, porque não tenta banalizar o sofrimento dele, não tenta banalizar o que ele está sentindo, não tenta falar que ele não tem Deus, se ele tivesse Deus ele não estava doente. Gente, pessoas que têm Deus também adoecem, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente e ter esse respeito pela pessoa. Quando nós falamos, assim, vamos atentar aos sintomas, né? Porque a gente percebe que a pessoa está com depressão, a gente tem que orientar a gente e ajudá-la a procurar o tratamento o mais rápido possível. Quanto mais rápido ela procurar uma ajuda especializada, mais rápido ela vai conseguir sair desse estado de depressão, né? Mudança de hábitos, né? De repente praticar um esporte, dormir bem, estar com pessoas que amam, mas às vezes chega num estágio, gente, que a pessoa já não consegue mais fazer esse tipo de coisa. São coisas simples que ela acaba perdendo totalmente essa disposição, ela perde totalmente com atividades rotineiras, gente. Vai diminuindo até que chega um ponto em que ela não quer fazer mais nada, né? Ela passa a se isolar, a ficar dentro do próprio mundo, onde é uma tristeza violenta, ela sente uma tristeza esmagadora e ela não consegue mais ter esperança de nada. A pessoa que suicida, gente, ela não quer se matar, ela não quer morrer. Quando ela chega nesse estágio de tentar o suicídio, ou às vezes de cometer o suicídio, é porque ela chegou num grau em que ela só quer parar de sofrer. Porque ela está num sofrimento tão grande dentro dela, que ela não consegue mais ver outra saída. Quando ela não consegue ver nenhuma saída, é onde a pessoa comete o ato extremo. Então, é por isso que nós temos que ter em mente, gente, que a pessoa não quer se matar, a pessoa não é uma pessoa fraca, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas se matou porque é uma pessoa fraca. Gente, não é assim, né? Nós temos que tomar cuidado com essas falas, né? Infelizmente, a gente escuta muito essas falas por aí. Quando a gente escuta que infelizmente aconteceu isso em determinada família, aconteceu. A primeira fala que a gente escuta é isso, mas é falta de Deus, é falta de ir para a igreja, é falta, sabe? Então, assim, não é falta, não é frescura, não é falta de Deus. Então, essas falas, gente, não ajudam, tá? Essas falas não ajudam, essas falas, pelo contrário, quanto mais as pessoas banalizam o sofrimento dela, mais ela se sente sozinha e ela quer simplesmente desaparecer. Exatamente por quê? Porque ela não quer ver mais ninguém falando esse tipo de coisa, porque é algo que ela não consegue que não consegue controlar dentro dela. É algo que ela não consegue mais sair sozinha, ela não consegue mais controlar esse sentimento. Então, não é uma coisa que a pessoa quer, não é uma coisa que a pessoa faz porque, eu posso fazer, mas eu quero dar. Não, ela não quer estar assim, ela não quer estar nesse nível, né? Então, assim, quando nós falamos como protagonista desse tratamento, quando a pessoa chega nesse nível, gente, nós precisamos ajudar a pessoa a sair. Mas temos pontos em que a gente tem que tomar cuidado, coisas que nós podemos fazer e que nós não podemos fazer, tá? Eu quero falar para vocês a respeito, né? Quando nós falamos sobre o Setembro Amarelo, né, eu vou falar especificamente agora sobre o suicídio, sobre o que acontece. Vamos entender, então, esse contexto do suicídio. Vamos entender como é que se passa
essa situação? Primeiro, suicídio nós temos que entender que é um fenômeno complexo, né, que pode afetar o indivíduo de diferentes origens, tá? Indiferente das classes sociais em que ela pertence, da idade, da orientação sexual, da identidade de gênero que ela tenha. Mas o suicídio, gente, pode ser prevenido. É isso que nós temos que entender. De qualquer maneira, o suicídio pode ser prevenido. Por isso que nós temos que ter um olhar mais aguçado, nós temos que ter um olhar mais apurado e um olhar mais humano para a pessoa, né? Normalmente, gente, a primeira pessoa que percebe que normalmente dentro da família que a pessoa consegue, você consegue detectar que a pessoa está tendo dificuldade, né, em relação a isso. Primeira coisa, gente, vamos conhecer alguns dos sinais, alguns alertas que quando você perceber alguém próximo de você que esteja passando, falando certas falas, é hora de ficar atento, tá? Primeira coisa, se a pessoa, né, a primeira coisa que você tem que observar na pessoa, o que a pessoa está pensando? Se ela começou a falar sobre tirar a própria vida, sobre desaparecer e não voltar mais, sobre sumir porque assim ela terá paz, se ela começar com a fala de dizer assim, ó, um dia eu vou sumir, vou desaparecer, sabe? Ou então eu quero dormir, não quero acordar nunca mais. Essas falas, gente, é algo que você tem que ficar atento, né? A pessoa quando fala esse tipo de fala, é porque ela já está demonstrando que ela está tendo um sofrimento muito grande e ela só está tentando buscar uma forma que ela possa ter alívio disso. O dormir e não acordar nunca mais, né? Ou seja, é uma forma em que ela está tentando buscar um conforto para o sofrimento dela, né? Então, nós temos que ficar muito atentos a esse tipo de fala que a pessoa fala, né, gente? Deixa eu entrar aqui e mandar uma boa noite pro pessoal aqui que está comigo, tá, gente? Ó, Santo Gazola, lá de Managuari, ele, a esposa Simone, os filhos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Santo Gazola, tá tudo bem aqui também. A Cida Lessa, minha amiga lá de Managuari, tá ligadinha. A Emilaine Machado, ela, a mãe Elizabeth, o pai Valdecir, tá ligadinho também. Boa noite para vocês. Minha enteada tá ligadinha, a Deise Florencio tá ligadinha também. A Sol Mensagens, faz tempo que eu não falava com a Sol, né? Ela que tá ligadinha também. Muito bom. Então, gente, voltando a falar sobre os sinais que nós temos que ter, o cuidado que nós temos que ter com a fala das pessoas. Então, quando a pessoa passa a falar esse tipo de fala, né, vontade de dormir, não acordar nunca mais, vontade de sumir, desaparecer, vontade que não aguenta mais, que ela só se sumisse para ter paz, são falas de alguém que já está demonstrando um sofrimento muito grande. Já é alguém que está num estado mental de sofrimento, no estado mental de cansaço, de esgotamento, e ela já está demonstrando os primeiros sinais de que precisa dar atenção para ela. Procurar ajuda, gente. Quando nós falamos sobre procurar ajuda, né, nós temos que compreender que há coisas que nós temos que tomar cuidado da forma que nós falamos. Por exemplo, quando acontece, a pessoa já está nesse grau de preocupação, ela já está nesse grau de esgotamento, onde ela acha que se ela dormisse, não acordasse mais, era uma coisa boa para ela. Quando ela já está nesse nível, gente, a gente tem que ficar tendo sinal de alerta o tempo todo com essa pessoa, tá? O sinal de alerta tem que ser o tempo todo. Essa fala não é uma fala aleatória que a pessoa fala, é algo que ela já pensa, é algo que ela já sente dentro dela, né? Então, ela já está sentindo esse desejo, né? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. O aparecimento, o agravamento de problemas, né, de conduta ou de manifestações verbais, que é no caso dessas falas, né, durante as semanas também deve ser levado em consideração. Por quê? Quando a pessoa tem essa fala, né, e acontece alguma coisa extrema, algum problema que, sabe, causou um estado emocional de estresse muito grande, é algo que você tem que ficar muito atento.
É algo que é um agravante para ela, que já estava nesse estado mental de pensar que se ela dormisse não acordasse mais, ou que se ela sumisse, ou que se ela morresse, ela teria paz. Então, assim, ela já está manifestando um desejo dentro dela, porque ela já está num sofrimento que ela não está conseguindo lidar. Ela já não está conseguindo trabalhar isso de uma forma que ela pode encontrar vendo uma saída. A única saída que ela está vendo para isso é que se ela morresse, ela descansaria. Se ela morresse, ela teria paz. Então, isso são sinais que nós temos que levar em consideração, temos que prestar atenção à nossa volta, aos nossos familiares, aos nossos amigos, porque essas falas, as pessoas não falam isso num contexto de, eu estou querendo falar para você me acudir porque eu quero me matar. A pessoa fala isso porque já é uma forma de um desabafo que ela está fazendo. Tá? Já é uma forma dela falar isso, já é um desabafo que ela está usando. Então ela não está falando isso para você ficar... ela tá falando isso aí só porque normalmente quando a pessoa fala essas frases, gente, ela fala isso no momento em que ela está no meio de outras pessoas que acontece com uma situação assim estressante demais. Então ela não fala isso para chamar a atenção, ela não está falando isso para chamar a atenção dos familiares, dos amigos, né? Outros indicadores também, né, que podem ser interpretados como ameaças, né, são e nem como chantagem. Você não pode interpretar isso como chantagem, tá? Você tem que observar que alguns avisos, algumas coisas que acontecem, que são riscos, que é um alerta de um risco real que está acontecendo, né? Por isso é muito importante você ser compreensivo, né? Saber ouvir, saber escutar essa pessoa, sem você manifestar a sua opinião. Essa coisa, que alguém fala isso, você fala o seguinte, mas a vida é boa, é tão bom viver, tá bom para você que tá bem. Para ela não tá bom viver, porque para ela não tá bom. Então, são frases, gente, que você fala, a pessoa sente que você tá banalizando o que ela sente, né? Você tá fazendo, como se aquilo não for, você falasse algo que não tá sendo correspondente para a situação dela, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Primeiro, evite fazer julgamento, gente. Essa coisa que você não tem Deus, procura uma igreja, vai rezar, sabe? Gente, essas falas também não ajudam, tá? Não ajudam. Acredite, é o tipo de coisa que reforça o sentimento de raiva na pessoa. Por quê? Porque ela não consegue ver de outra maneira. É a forma que ela está sentindo. Dentro dela está com esse sentimento. Não é fora, porque assim, às vezes você vê a pessoa, você pensa o seguinte, mas a pessoa tem uma vida boa, não se preocupa com nada, e por isso, a gente escuta muito isso, né, gente? Mas a pessoa cometeu suicídio, mas a pessoa tinha uma vida boa, tinha uma vida financeira boa, morava numa casa boa, tinha um carro bom. Gente, isso não significa nada. Você pode ter tudo isso e estar doente, você pode ter tudo isso e dentro de você nada disso faz sentido, nada disso importa. Né? Nada disso importa. Por isso que é tão importante que a gente preste atenção nas pessoas à nossa volta, né? Quando nós ouvimos a pessoa falar determinadas frases, e a gente tem que ficar atento, né? Uma outra coisa, quando a gente fala sobre esse assunto, né? A gente tem que incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional, gente. Se você escuta alguém falar isso, mas se eu tô tão assim, que eu queria dormir, não acordar mais, eu tô tão cansado, eu tô me sentindo tão estressada, tão esgotada. Fala pra pessoa na boa, olha, que tal? Por que você não procura um profissional que vai te ajudar, você vai poder conversar com ele, ele vai te ajudar a passar por isso. Por quê? Às vezes, a gente tem que dar a mão para essa pessoa. Primeiro porque é muito difícil uma pessoa, quando chega nesse nível, ela reconhecer que ela está precisando de ajuda. Então, cabe você ajudá-la. Conversa com ela, fala, mas sem banalizar o que ela sente. Pelo contrário, dá importância, ouve o que ela está falando e você ajuda ela a tomar uma decisão de procurar uma ajuda. Porque tem jeito, tem cura, tem como tratar, né? Uma outra coisa, gente. A preocupação com sua própria morte. Quando a pessoa tem intenção de cometer o suicídio, ela começa a se preocupar com organizar as contas,
a organizar as contas, ela tem a preocupação de repente, de fazer um testamento, né? Ela tem, de repente, ela começa a encomendar algumas coisas para algumas pessoas próximas, encomendar alguém da família, que é importante para ela, que na ausência dela, que alguém cuide, né? Esses são uma das falas. A pessoa, quando ela tem intenção de cometer suicídio, ela começa a tentar organizar as coisas, né? Ela tenta colocar as pessoas para cuidar daquela pessoa que é importante, ela começa a organizar as contas dela, para não deixar conta nenhuma, começa a fazer coisas que você tem que dar, você tem que começar a prestar atenção. É que nem a pessoa que começa a falar que um dia quer dormir e não acordar mais, no outro dia ela quer fazer um testamento, né? Ela quer fazer um testamento, ela quer organizar, ela quer deixar tudo que ela tem, ela quer... Então, assim, isso já é um sinal que nós temos que ficar atentos, né? Uma outra coisa, gente, que também faz com que a gente tenha que prestar atenção, que a pessoa pode estar tendo o risco, né, do suicídio. A pessoa, de repente, começa a falar muito sobre a morte. Ela começa, em vez dela falar da vida, de planos, de projetos, ela começa a falar só de morte. Ou seja, tudo para ela resume em morte. Né? Então, a morte para ela é uma coisa muito boa, porque é uma forma de alívio, de descanso, é uma forma que ela estará se sentindo em paz. Então, a pessoa começa a se mostrar, se mostrar e falar muito. Né? Ela começa a sentir-se sem esperanças. Ela começa a se sentir culpada pelas coisas, começa a perder a autoestima, ela começa a não se achar mais importante, não se achar mais bonita. Ela começa a se achar assim, que ela não faz falta para ninguém. Ela começa a ter uma visão negativa da vida, né? Passa a ter uma visão muito negativa da vida. Ela passa a ter como que eu posso dizer assim? Ela começa a expressar algumas coisas e às vezes até em escrita, né? Normalmente, eu tinha uma amiga quando eu era adolescente, e essa minha amiga, ela sempre escrevia no caderno dela, falando, né, sobre a morte, ela sempre escrevia. Eu era criança, né, era adolescente, criança, nunca entendia o porquê. Hoje eu entendo. Ela escrevia aquilo porque era o desejo que ela tinha. Tanto que ela tentou suicídio umas 2 vezes, tomando muitos medicamentos, foi acudida, levada para o hospital e conseguiu sarar. Um dia, quando a mãe dela saiu e ela ficou sozinha, ela tomou todos os remédios e quando levou para o hospital já não teve mais jeito. Ela conseguiu e cometeu suicídio. Ela era uma amiga muito querida, né? Nós sempre estávamos juntas, eu na casa dela, ela na minha casa. Então, assim, para mim foi uma tristeza muito grande, mas eu era adolescente, a gente não entendia a gravidade das coisas, né? A gente não entendia o porquê que ela tinha. Ela falava, ela tinha ela tinha uma baixa estima muito grande nas falas dela, eu lembro disso. Mas como eu era criança, a gente não tinha entendimento da gravidade das falas dela, né? Se fosse hoje, com certeza teria tido como evitar, né? Mas na época a gente não sabia. Outra coisa, gente, muitas vezes nós temos que pensar outra coisa também. A pessoa, ela começa a apresentar, né, alguns comportamentos que você começa, assim, questionar, né? Você começa a achar assim, né, o que está errado, né? Você começa a perceber que tem algo errado. Por exemplo, como que eu posso dizer? A pessoa começa a se isolar demais, ela perde totalmente o interesse, ela começa a expressar ideias de intenções de suicídio, ela começa a manifestar esse desejo, ela começa a falar isso, em momento que está ali, de repente você pensa que está tudo bem, e ela expressa alguma coisa sobre o suicídio, sobre tirar a própria vida. Então, assim, ela já está demonstrando que ela está com um estado emocional abaladíssimo e ela não está conseguindo ver esperança. Ela está totalmente vulnerável.
Por isso que é tão importante que as pessoas que estão à volta, as pessoas que estejam perto, dê atenção a essas falas, né? Porque muitas vezes as pessoas não dão crédito para o que a pessoa fala. A pessoa fala isso 1, 2, 3, 10 vezes e as pessoas que estão à volta pensam que é só para chamar atenção e não liga, né? Não entende que isso não é só para chamar atenção, não é uma forma de chamar atenção, né? É uma forma que a pessoa realmente está num sofrimento muito grande. Bom, essa fala, gente, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Essa é uma fala que você tem que tomar, assim, muito cuidado quando você ouve. Essa é uma fala que a pessoa demonstra uma exaustão, um estado de depressivo, um estado de esgotamento mental imenso. Então, temos que ficar atento a essas coisas. Bom, diante de uma pessoa com risco de cometer suicídio, o que se deve fazer? Primeiro, vamos aqui para vocês poderem ver. Primeiro, incentiva a pessoa a procurar ajuda. Se ela não conseguir, ela ficar meio na dúvida, marca um profissional e vá com ela, acompanhe, né, até esse profissional, um serviço de saúde, pode ser, de repente, até um serviço de saúde, né, porque a pessoa fala o seguinte, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, uma psicanalista. No sistema de saúde, gente, se você chegar lá no postinho, né, unidade básica de saúde, e a pessoa que acompanhar, chegar e falar, olha, essa pessoa está demonstrando sinais, riscos de cometer suicídio. Pela fala dela, com certeza, eles vão passar por um médico, vão passar para o psicólogo, para o profissional do posto, que vai estar dando assistência psicológica para essa pessoa. Então, nós temos que ficar atentos, gente, a coisas, porque assim, são falas que você, às vezes, passa despercebido e você não liga quando você ouve. Você acha que a pessoa está querendo chamar atenção, você acha que a pessoa está querendo fazer uma chantagenzinha emocional ali. Não é isso, né, gente? Não é isso. Então, por isso que é tão importante que nós aprendamos a reconhecer os sinais de alerta dessa pessoa. Ela não fala isso à toa, né? Já é algo que está difícil dentro dela, que ela não está conseguindo controlar as emoções dela, ela não está vendo uma saída. É como assim, ela não consegue mais ver uma saída no final do túnel. A saída que ela encontra é dormir e não mais acordar, ou simplesmente morrer para ter paz. Então, assim, é a forma que ela está demonstrando o pedido de socorro dela. Então, por isso que nós temos que prestar atenção nessas falas. Outra coisa que que você pode ajudar a pessoa. Acompanhe até um profissional de saúde, tá? Não a deixe sozinha. Se você percebe que a pessoa fala muito em morte, que ela fala muito em dormir e não acordar, evite deixar essa pessoa sozinha. Porque normalmente, gente, quando nós falamos sobre suicídio, muitas vezes os homens, eles têm uma questão assim que, como que eu posso dizer assim, para eles são mais metódicos nessa questão. Enforcamento, arma de fogo, veneno, né? As mulheres já têm uma predisposição porque ela tem um contexto com muito mais possibilidades, que são remédios, né? Que são remédios. Aí tem produtos tóxicos que a gente tem em casa, né? Que nós temos uma infinidade de produtos de limpeza que são tóxicos, né? Medicações, outra coisa, até mesmo enforcamento, né? Enforcamento. Então, assim, são coisas, gente, que a maioria do suicídio feminino que existe ao longo do mundo é feito por medicamentos, tá? E por venenos, né? Então, eu falo que nós temos que ficar atento, porque quando uma pessoa manifesta esse desejo de morte, dentro de casa, gente, é uma pessoa que ela não deve estar sozinha. Ela deve sempre estar sendo monitorada por outra pessoa. Por quê? A qualquer momento, ela pode cometer ato extremo. Ela pode cometer, tirando a própria vida. Pode cometer esse ato de tirar a própria vida. Vamos dizer outra coisa. O que você não pode fazer? Você não pode banalizar o sentimento dela, né? Você não pode achar que, assim,
Ah, tudo bem, falou, mas só falou. Então, ou então você fica fazendo aquelas frasezinhas assim, ó. Ah, mas a vida é tão boa, por que você quer fazer isso? Ah, procura uma igreja. Porque é que você não está indo para a igreja, é falta de Deus. Gente, cuidado com essas falas. Essas falas é uma coisa grave quando você fala isso para uma pessoa que não é falta de Deus. Não é. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que oram. Doença todo mundo tem, independente de você ter religião ou não. Né? Então, são falas que nós temos que tomar cuidado quando dizemos. Né? Gente, risco a pessoas que estão vulneráveis a risco de suicídio, pessoas que estão vulneráveis. Às vezes, a pessoa que passa, a pessoa que usa droga, a pessoa que está com alcoolismo, uma pessoa que está no endividamento muito grande, por exemplo, uma pessoa que passou por um período traumático muito grande, por exemplo, o caso de um luto, né? O caso do luto, uma mãe, por exemplo, que perde um filho. Gente, se ela não conseguir trabalhar a dor desse luto para ela, o único desejo dela é morrer também. Ela perde a motivação. É como se tivesse levado parte dela. E ela perde a motivação de vida e o desejo dela é morrer também. Então, quando isso acontece, quando você vê uma pessoa que passou por um luto e ela fala essas falas, fique atenta. Fique perto, porque isso é muito mais comum do que nós pensamos. Uma mãe que perde um filho e ela não consegue passar por esse período de luto, porque eu imagino que deve ser uma coisa terrível, né? Embora a gente tenha aquelas fases de luto que nós temos que passar, mas tem pessoas que não conseguem. Principalmente quando ela tem um apego muito grande a esse filho e esse filho vai embora, né? A dificuldade dela superar esse luto pode fazer com que ela entre num estado profundo de depressão e haja o desejo de morte, né? O desejo de morrer, para encontrar essa pessoa, para estar com essa pessoa novamente. Então, temos que ficar atento a esse tipo de coisa. Por exemplo, não permita que a pessoa fique sozinha. Que é importante que esteja sempre monitorada por outras pessoas. Por quê? Se ela estiver sozinha, a chance dela cometer e conseguir, dela tentar e conseguir é ainda maior, né? Por isso que nós temos que estar próxima dessa pessoa o tempo todo. Procurar ajuda em caso de você perceber que a pessoa vai cometer algo porque ela começou, sabe? Chega num ponto, procure, liga para a emergência, faça alguma coisa de imediato para que isso seja evitado, né? Tem como se fazer evitar. Procure, eu sempre falo o seguinte, gente, se você percebe que a pessoa está no momento em que ela pensa e que ela está nessa tentando concretizar isso, tem que acionar a emergência, tá? Porque a emergência vai chegar e vai dar continuidade, tratamento para essa pessoa de forma adequada, a ajudá-la a superar essa dor que ela está sentindo. Lembra, uma pessoa que comete suicídio, gente, ela não quer morrer, tá? Ela está querendo se livrar do sofrimento que ela está sentindo. Dentro dela, ela está num sofrimento imenso. E ela não vê alternativa, mas ela não quer morrer. Ela chega nesse ponto porque ela não conseguiu ver luz no final do túnel, né? Então, por isso que nós temos que ficar atentos a isso. A pessoa, às vezes, ela não aguenta mais sofrer. Ela desiste porque ela não aguenta mais sofrer. Não é porque ela queria morrer. Não quer. Às vezes a pessoa, né, até porque, como você disse, às vezes a pessoa tem lá uma vida boa, uma situação financeira boa, vem de um relacionamento bom, tem uma família maravilhosa, e ainda assim ela acontece de ter esse tipo de sentimento. Então, ainda assim, acontece dela manifestar esse tipo de coisa, porque isso é dentro dela, gente, é algo no interior dela. Isso é uma tristeza profunda, um sofrimento muito grande que ela traz, e é a forma que ela tem de tentar aliviar esse sofrimento dela, né? Gente, deixa eu falar que o pessoalzinho tá ligadinho comigo aqui agora. Deixa eu ver que tem um monte de gente. Gente, espera aí. Enquanto prepara ali a matéria do Edson, de vice-prefeito de Maringá, vou falar o nome do pessoal que tá ligadinho comigo. Espera aí. Bom, a Milane tá mandando um abraço. A minha amiga Ivanete Antônio, lá de Mandaguari, de Jandaia, gente. Ela é de Jandaia, mas trabalha em Mandaguari, lá no hospital,
tá ligadinha comigo. A Emilene já marcou um monte de gente, compartilhou, obrigada. A Cida Lessa tá mandando outro abraço para mim, obrigada, minha flor, você é maravilhosa. A Mayra Ferreira tá ligadinha com a gente, ela que também é uma parceira, né, sempre tá aí, compartilha, isso é muito bom, para nós é muito importante. A minha amiga Sandra Eiderman, lá de Maraguari, ela, o esposo polaco, né, a filha Leiriane, a Maiara, tá todo mundo ligadinha lá, que bacana, boa noite, amiga, show, muito top, obrigada, minha linda. A Cida Lessa, boa noite. Iva, também tá conectada, hein, estamos juntos. Cida Lessa falando lá da Ivanete, muito bom. A minha filha Beatriz já compartilhou, já marcou um monte de gente aqui, né, inclusive ela marcou até a vizinha, né, Elaine Moraes, lá a vizinha dela, é a esposa do João, tem a Duda. Um beijo enorme para vocês aí. Deixa eu ver o que mais aqui. A Milene, filho Lourenço, também compartilhou, já marcou, ela que também é uma parceira, uma pessoa querida demais. Um beijo para você, Mi. Tudo de bom. Deixa eu ver o que mais aqui. A Estela Mares Dias, lá de Managuari, também, que trabalha no Hospital Cristo Rei, uma pessoa querida, uma excelente profissional, também tá ligadinha. Um beijo para você, Estela. Um beijo enorme para você. O Edson dos Santos está ligadinho também. A Simone Domingues está ligadinha, minha linda, minha amiga querida, né? A Simone, os filhos, né? A mãe Tereza, o pai Geraldo, família toda, né? Ligadinho com a gente. Muito bom. Obrigada pela presença de vocês, né? A Maria Alva da Silva, que é uma parceira que sempre está ligadinha, ela que sempre está aqui, ó, compartilhando, marcando os amigos, sempre está participando. Um beijo enorme para você, Maria Alva. O Dinaldo Barres também está ligadinho aqui com a gente, né? Ele que é locutor, ele que também trabalha na rádio lá em Madaguaçu. Muito bom. A Marildo Souza, lá de Maraguari, também está ligadinho. E o J Show, né? Gente, enquanto eu acabo de preparar aqui, nós vamos ouvir um recadinho do vice-prefeito de Maringá, o Edson Escabora. Edson, com você. Maringá, uma cidade que se preocupa com o meio ambiente e com o bem-estar de seus moradores. Hoje quero que você conheça mais uma iniciativa da nossa gestão que faz a diferença na nossa cidade. Estou acompanhado do secretário Paulo Gustavo, o secretário da Limpeza Urbana, e também do Djalma, que é síndico aqui desse condomínio chamado Maison Vitória, aqui em Maringá. E nós queremos que você conheça um projeto maravilhoso chamado Óleo Zero. O Óleo Zero já está atendendo cerca de 70 mil moradores de 350 condomínios aqui da nossa cidade. Aqui no condomínio foram instalados recipientes específicos para o descarte de óleo de cozinha usado. Cada litro de óleo recolhido é transformado em produto de limpeza. Como é que é feito, Paulo, a troca do óleo usado por produtos de limpeza? Edson, esse programa, esse projeto tem melhorado muito a questão ambiental da nossa cidade. Então o condomínio, ele entrega o óleo e a empresa parceira nossa, Furo Recicla, devolve material de limpeza para esse condomínio. Então é um projeto que todo mundo ganha e tem sido muito bem aceito para a nossa população. Djalma, como é que é participar desse programa tão bacana que é o Óleo Zero? É isso mesmo, Escabora. O município, nós, da comunidade aqui de Maringá, a gente fica carente desse tipo de iniciativa, porque os nossos condôminos aqui, nesse condomínio, por exemplo, tem mais de 100 famílias aqui, a gente não tinha onde jogar o óleo de cozinha. Então, com iniciativas dessa do poder público, nos ajuda a contribuir com o meio ambiente. Que legal. Essa é apenas a primeira etapa. Nosso objetivo é ampliar o Óleo Zero, instalando pontos de coleta pela cidade toda. Maringá mostra mais uma vez o compromisso em construir um futuro mais sustentável e juntos estamos fazendo a diferença aqui em Maringá. Muito bom, né, gente? Essa questão aí da reciclagem, né, do óleo aí é bacana demais, né, para não poluir o meio ambiente. Muito bom. Gente, voltando a falar sobre a questão do suicídio, a imprensa, né? A imprensa, ela não pode divulgar as pessoas que se suicidam, né? Ela não pode falar do número de pessoas que se suicidam por dia, por exemplo.
Mas é um número, gente, altíssimo, exorbitante a quantidade de pessoas que suicidam. E, infelizmente, a imprensa não pode fazer essa divulgação, não pode divulgar, não pode criar uma estatística, né, por conta disso. Mas nós sabemos que isso acontece demais, né? Então, assim, é um número exorbitante de pessoas que, por conta de um sofrimento, por conta da depressão que ela se encontra, ela acaba cometendo algo extremo contra a própria vida, né? Então, coisas que nós não podemos fazer, gente. Coisas que nós não podemos fazer para uma pessoa que começa a demonstrar sinais, né, de risco de tirar a própria vida. É não julgar a pessoa, né? Tenta não julgar a pessoa, ficar achando que, mas você fazendo isso, a vida é tão boa, né? Esse julgamento, gente, mas você está fazendo isso aí porque é covardia você fazer isso. Gente, esse julgamento não ajuda, tá? Pelo contrário, eles atrapalham. Então, cuidado, para uma pessoa que está manifestando desejo de morte, né? Você tem que tomar cuidado com as frases que você fala. Então, por exemplo, banalizar o sentimento da outra pessoa. Dizer o seguinte, isso é loucura, é covardia, é uma fraqueza, é falta de Deus. Cuidado com essas frases, né? Outra coisa, eu sei, e por que você quer morrer se a vida é tão boa, né? Gente, cuidado com isso. A pessoa, para ela a vida não tá boa, né? Quando ela chega no sentimento de querer tirar a própria vida, é porque a vida para ela não está boa, né? Então, essa frase assim, que a pessoa quer encorajar outra pessoa e fala assim, mas eu já passei por coisas piores e não me matei. Gente, essa frase você nunca diga, tá? Essa é uma frase absurda. Nunca fala isso para uma pessoa que está passando. É uma forma que você está banalizando o sofrimento dela. Você está reforçando que ela não tem com quem contar. Porque quando a pessoa fala isso para ela, o sentimento dentro dela é o seguinte, eu não tenho com quem contar. Então eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que sumir logo. Então, esse tipo de frase reforça o sentimento da pessoa estar sozinha, sem poder contar com ninguém. Então, ela se sente sozinha. E ela, nessa fala, mostra isso para ela, prova isso para ela. Ou então dizer o seguinte, você quer chamar atenção, né? Tá faltando Deus. Isso é falta de vergonha, né? Isso é falta de vergonha. Isso é falta de vergonha na cara. Gente, cuidado com isso. Nunca fala essas coisas. Nada de dar sermão, gente. Outra coisa que não ajuda para uma pessoa que demonstra risco de morte, tá? É você ficar dando sermão nela. Não adianta passar sermão, essa coisa. Tem tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu e você aí, Então siga em frente. Ou então não falar simplesmente assim, levanta a cabeça, sai disso. Levanta a cabeça, segue em frente. Gente, essas frases não vai ajudar, tá? Você pensa que é uma frase positiva? Não é, tá? Porque nessa hora, tudo que você precisa fazer para essa pessoa é abraçá-la e dizer o seguinte, olha, eu tô com você, vamos procurar uma ajuda, você vai melhorar, porque uma pessoa vai te ajudar a você passar por isso. Então, você reforçar que você está do lado dela, que você acredita no que ela está falando, que você sabe do que ela está falando, né? Isso é muito bacana também. Gente, eu faço parte da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, né? Do CO, Dr. Michel Silva, lá do Rio de Janeiro, e ele também vai estar falando um recadinho pra gente. Estava corridíssimo para ele, porque ele dá aula em vários lugares. E mais, ele ainda assim mesmo, ele ainda conseguiu gravar um videozinho pra gente estar falando sobre o Setembro Amarelo. Então, Dr. Michel, com você. E aí, Setembro Amarelo. Calma aí, você não está entendendo nada, né? Eu sou o Dr. Michel Silva, psicanalista e CEO da Sociedade Mente Renovada, aqui do Rio de Janeiro. Estou passando para te dar um alô, você aqui do programa, da doutora Angelita Silva, psicanalista também filiada ao Mente Renovada, uma terapeuta, uma profissional de excelente. Nós sabemos que o BNCC é considerado tem cara de pessoas que cometem isso, não dá para perceber. Não dá para perceber. Mas tem muitas informações,
Por isso que a gente tem. A base da SBA. Por isso que eu falo que a gente tem que ficar atento, porque a pessoa não fala na testa dele que ele vai cometer suicídio. Pessoas sofrem de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, por causa de muitas informações, por causa de tantas coisas que ocorrem no mundo. O mundo evoluiu e com ele evoluiu também os problemas e os transtornos emocionais. Todo suicídio é uma dor, um medo que a pessoa não sabe de onde vem. O suicídio, assim como o transtorno de pânico, é um medo do medo. A pessoa que busca um suicídio, ela não quer tirar a sua vida, mas ela não sabe de onde vem essa dor. Só que todo suicídio, todo transtorno emocional tem um foco, tem um local, tem um inconsciente onde está guardado isso. E tem uma frase muito interessante de Freud que diz assim: quando você pensar que está com ansiedade ou depressão, respira bem fundo e observe se você não está rodeado de idiotas. Muitas vezes a ansiedade, a depressão tem um foco, tem lá no inconsciente algo, mas vem de N problemas familiares, formação da personalidade, da infância, até porque o adulto é filho da criança. Então, tem que se achar o foco. Onde está o foco? Porque toda ansiedade não tratada gera uma depressão. E a depressão não tratada pode culminar num suicídio. Se você quer saber mais sobre prevenção ao suicídio, sobre tratamento para suicídio, como ajudar, assiste o programa da doutora Angelita. Vai ser um programa de excelência, tá bom? Deixo aqui, quem quiser seguir no Instagram lá, @psicanalista Michel Silva e também @Clube Mente Renovada. Assiste o programa, segue aí a doutora Angelita Silva, uma doutora de excelência, está conosco aqui, é a nossa representante. Doutora Angelita Silva, representante da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, aí no estado dela, tá bom? Ó, uma boa tarde, um bom programa, um bom dia, eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas sintam-se amados por Deus e por mim, tá? Michel Silva, gerando valores e autoridades em vida. Muito obrigada, né, o Dr. Michel, né, que é o nosso mentor, que é uma pessoa que sempre está dando a formação continuada para nós psicanalistas, né, que faz parte da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, é o CO do clube, e nós somos em vários psicanalistas e temos essa formação continuada todos os dias. Então, muito bacana, muito obrigada, Dr. Michel, né, pelo vídeo. Foi uma correria danada para ele, gente, porque ele trabalha fora, daí estava viajando e correndo, ele conseguiu gravar isso dentro do carro para mim, né, mas valeu, foi muito bom. Gente, voltando a falar sobre a questão do suicídio, vamos entender um pouquinho. Bom, para começar, a questão do suicídio a pessoa quando chega nesse ponto, gente, ela está carregando um sofrimento, uma tristeza muito grande, uma dor muito grande, que muitas vezes uma coisinha que acontece é só a ponta do iceberg, né? Aquela história assim, de repente uma confusãozinha, uma coisinha ali para ela foi a gota. Mas é por quê? Porque a pessoa está vindo já há algum tempo com esse sofrimento emocional. E quanto não tratado, quando acontece alguma coisa, chega um pontinho, é a gota, é o limite, chegou no limite dela, né? Então, ela começa a manifestar esse desejo de morte para aliviar o sofrimento. Tem uma outra questão, gente. A questão é ter uma condição médica associada, né, à depressão, ao pensamento suicida, como pode acontecer por dor, né, por uma doença crônica, né, uma dor crônica, ou, tipo, por exemplo, uma doença terminal, pode acontecer por um luto, né, período de luto, por exemplo, pode acontecer também, no caso de uma pessoa que está com uma dificuldade de detectar a que gênero ela pertence, que ela está naquela transição de gênero, ela não sabe e ela não é aceita pela família, ela não é aceita pela sociedade e ela começa a gerar um sofrimento muito grande. Por quê? Porque ela não está se sentindo aceita e aquilo vai gerando uma dor dentro dela. A rejeição, enfim, são vários sentimentos que vai acontecendo. Então, muitas vezes, gente,
acontece muito casos de suicídio entre mulheres, né? Tem casos de depressão pós-parto que pode levar a uma mãe a cometer o suicídio. Olha para você ver a gravidade disso, gente. Até a depressão pós-parto, né? A pessoa não consegue se ver naquela situação e aquilo gera uma dor muito grande e, claro, vai trazendo vários episódios até que chega o ponto que é o limite dela. A questão, gente, dessa transição de gênero, de repente a pessoa que passa por essa transição e ela está naquele momento em que ela não sabe definir exatamente a qual gênero ela pertence, ela também manifesta um sofrimento muito grande, principalmente quando ela não é aceita pela família. Principalmente quando ela não é aceita pela família. Porque nós sabemos que uma pessoa que, digamos assim, é gay, lésbica, homossexual, nós sabemos que eles estão naquela questão seguinte: lá fora eles já vão ser rejeitados, lá fora eles vão estar sendo já sofrendo todo tipo de preconceito. Mas quando isso acontece dentro da família, dentro das pessoas que deveriam apoiá-lo, a pessoa começa a gerar um sentimento de tristeza, um sentimento de que ela não é importante, um sentimento de que ela não consegue passar por esse tipo de situação. Ou seja, ela começa a entender que ela não vai fazer falta para ninguém, porque ninguém a ama. Ela vai se sentir como não amada, não compreendida, né? E que não é importante para ninguém. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre as crianças e os adolescentes. O suicídio em crianças e adolescentes também pode seguir, gente, de eventos estressantes na vida, tá? O que o jovem vê como sério, né, e intransponível pode parecer insignificante para um adulto, mas você tem que levar em consideração que, para a criança, aquele sentimento é imenso. Para ela, aquele sentimento trouxe um prejuízo muito grande. Às vezes as pessoas banalizam por isso. Acha, mas o que levou uma criança a querer cometer suicídio? Para ela, o sofrimento dela é grande, a ponto dela chegar nesse nível. Então, muitas vezes, as pessoas, os adultos, acham que o que aconteceu ali para ela não era uma coisa tão importante, não era uma coisa para chegar nesse nível. Mas para a criança, era. Então, nós temos que entender que a força, o sentimento, gente, que passa dentro de cada um é diferente, né? O que se passa dentro de uma criança é para o tamanho de uma criança. O sofrimento que ela carrega é para a idade dela, não é para a idade do adulto. De repente, é uma coisa que para o adulto... O bullying, por exemplo, o bullying, gente. Quantas pessoas que pode acontecer de tirar a própria vida por conta do bullying, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer na escola, né? Pode acontecer dentro da escola, um bullying dentro da escola. E essa criança se sentir rejeitada, incompreendida, ela se sentir como que está sendo humilhada. Isso pode acontecer. Para ela, talvez pode ser o suficiente para ela chegar e tentar cometer suicídio. Então, temos que estar atento também aos adolescentes e às crianças quando começa a manifestar esse tipo de desejo. Então, mas aí que está, aquela questão, né, como está falando aqui, né? Muitas vezes as pessoas, claro, lá no hospital tem muitas pessoas tentando viver, enquanto outra pessoa que está lá, de repente ela tira a própria vida. Mas aí que está, ela está doente também. Só uma está no hospital se tratando. Só que a outra ela não está, mas ela também está doente, né? Ela também está tendo uma doença. Por isso que muitas vezes as pessoas não dão importância para a gravidade da depressão, não dá importância para a gravidade da pessoa que fala sobre o suicídio, que fala sobre sair desse mundo, parar de sofrer. Então, assim, para ela é um ato extremo de chegar para aliviar o sofrimento dela. Bom, gente, o que é a predisposição para uma pessoa tentar suicídio? Uma pessoa que tem uma predisposição psiquiátrica, né, incluindo a depressão, né, lógico, a perda, o conflito com amigos próximos, familiares, por exemplo, histórico de drogas, abusos de álcool, né, ou então a questão da identidade de gênero também. Os pensamentos suicidas, gente, tem muitas causas, tá? Na maioria das vezes,
os pensamentos suicidas são resultado de sentir-se como que ninguém mais, quando a pessoa não consegue mais lidar, o que parece ser uma situação de vida avassaladora para ela, tá? Se a pessoa não tem esperança do futuro, a pessoa não vê alternativa, a pessoa não vê nada que faça com que ela, para ela, encontre uma motivação de vida para ela, né? Ela acha que se ela morrer, vai ser uma forma de alívio, vai ser uma forma dela descansar, ou seja, é uma fala que ela demonstra que ela está tendo um sofrimento muito grande, um sofrimento, assim, avassalador mesmo, né? Por isso nós temos que ficar atento a quando nós ouvimos esse tipo de fala. Digamos assim, claro que também tem a questão da predisposição genética, né? Que a pessoa pode cometer suicídio por predisposição genética, mas pessoas que cometem suicídio normalmente têm pensamentos e comportamentos com maior probabilidade que vem de um histórico familiar, né? Pessoas que passam por algum tipo de estresse muito grande familiar, porque normalmente é dentro da família que surge as situações, né? Os traumas, né? Dentro da família, muitas vezes. Embora a tentativa de homicídio, de suicídio seja mais frequente para as mulheres, os homens também têm probabilidade de cometer suicídio. Por quê? Geralmente eles são mais letais, né? Eles usam métodos letais, como armas de fogo, como enforcamento, como envenenamento, enfim, né? Então eles usam métodos mais letais. As mulheres, elas também cometem suicídio, mas de repente tem como você ainda reverter no caso de medicações, enfim, esse tipo de coisa, né? Quando que você tem que ficar atento a uma pessoa que fala sobre o suicídio? Se ela já tentou antes. Gente, o risco de uma pessoa que já tentou suicídio antes, o risco dela tentar novamente é imenso. Por isso, não fique achando que a pessoa tentou uma vez, já passou e está tudo bem. Você tem que sempre estar atento a essa pessoa, porque se ela tentou uma vez e ela tiver um sofrimento que ela não consegue mais lidar com isso, ela faz de novo. Muitas vezes dá tempo de corrigir, mas às vezes não dá mais, né? Então, o risco é ainda maior em alguém que já tenha tentado. Se você vê alguém do seu lado que já sente sem esperança, sem valor, é uma pessoa que está agitada, né, agitada emocionalmente, socialmente, está se isolando, está ficando sozinha, está se sentindo, se afastando das pessoas, então você tem que ficar atento a essa pessoa. Pessoas que têm vivenciado um estado de estresse muito grande, né, perda de um ente querido, a separação, de repente, de um relacionamento de anos, pode acontecer, às vezes até mesmo a questão de um emprego, que a pessoa ficou anos se dedicando ao emprego, de repente ela perde o emprego de uma forma muito brusca, e ela não entende o porquê, também pode gerar um grau de ansiedade muito grande, de estresse muito grande emocional nessa pessoa, e essa pessoa perder a motivação de vida, né? Como eu disse, abuso também de substâncias, né? Como drogas, álcool, enfim, esse tipo de coisa também é uma predisposição, né? Normalmente, pessoas, quando elas não conseguem lidar com algo estressante demais, pessoa que, de repente, entra na questão do alcoolismo, ela entra no uso das drogas, aí acontece o quê? Ela cria coragem, né? Ela cria coragem de cometer alto extremo quando ela está sob o efeito desse tipo de substância, né? Vamos dizer assim também. Se você tem na sua casa arma de fogo, né? Arma de fogo, esse tipo de coisa, também, gente, fica atento, tá? Porque uma pessoa, quando ela tem o desejo de morte, ela consegue achar coisas, meios, para que ela consiga concretizar o que ela pensa. Então, fique atento a esse tipo de coisa. Eu digo o seguinte, gente. Quando você percebe que uma pessoa está manifestando esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo, está na hora de você
encorajar essa pessoa a procurar ajuda, marca um profissional, leva essa pessoa, passa por um profissional, porque vai ajudar a pessoa a lidar com esse sentimento frustrante, a lidar com essa dor, vai ajudá-la a ressignificar o que ela está sentindo e vai ajudá-la a recuperar a sua vida novamente, sem que ela chegue nesse ato de tirar a própria vida, né? Quando nós falamos, gente, sobre o suicídio, nós falamos sobre algo que acontece demais, embora, né, como eu disse, o jornalismo, né, a questão da imprensa, ela não possa divulgar, porque é proibido divulgar, acontece muitos casos, né? Então, assim, é um número muito alto. Infelizmente, é um número muito alto de pessoas que cometem suicídio por dia, né? Não estou falando só a nível do Brasil, estou falando no mundo todo. É um número avassalador, gente. É um número assim que você fica abismado, e em todas as faixas etárias, tá? Em todas as etnias, em todas a situação socioeconômica, né? Então, por isso eu falo que isso é uma doença que tem acontecido demais no nosso meio hoje, e nós temos como olhar a pessoa que está do nosso lado, dar a nossa mão, dar o nosso apoio e ajudar essa pessoa a seguir em frente e a proteger a própria vida, né? A proteger a vida dela. Se você tem na sua casa alguém que está com uma depressão profunda, que tem esse sentimento, né, usa essas frases como dormir e nunca mais acordar, como que vontade de sumir, desaparecer para parar de sofrer, que se morresse teria paz, fica atento a essa pessoa e ajude, porque ainda está no momento que você pode ajudá-la a procurar um profissional e ela vai se curar, ela vai ficar bem, né? Mas se você fizer vista grossa para essas falas, um dia a pessoa consegue, né? Um dia a pessoa consegue. Às vezes, fica atenta ao comportamento dessa pessoa e ajude. Nós estamos no mês de setembro, gente, que é um mês que nós falamos sobre a prevenção do suicídio. Então, nós podemos prevenir, principalmente as pessoas à nossa volta, as pessoas da nossa família, os nossos amigos, pessoas que estão no nosso meio, que de repente manifestam esse desejo, essas falas. É hora de você chegar para essa pessoa e dar a sua mão. Dá o seu apoio, não faça críticas, não faça julgamentos, não faça comentários como falta de Deus, porque esses comentários não ajudam. Pelo contrário, só reforça o sentimento da pessoa ir embora desse mundo, da pessoa se livrar de todo o sofrimento que ela está tendo. Lembra que muitas vezes a depressão é causada por vários fatores, inclusive pelo cotidiano, por situações de estresse do cotidiano, né, que vai acontecendo uma coisinha hoje, outra coisinha amanhã, outra coisinha amanhã, isso vai ficando de uma forma não resolvida, chega num ponto, quando acontece algo, aciona o gatilho, é como se desse um estalo ali, e tudo agora chegou no limite, chegou no mais alto limite da pessoa. Então, por isso que nós temos que ficar atento a esse tipo de coisa, né? Então vamos proteger os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Se você perceber esse tipo de situação, entra em contato, procura ajuda profissional e com certeza vai estar salvando uma vida, né, gente? Vamos estar fazendo nossa parte para que a gente possa salvar a vida dessa pessoa. Deixa eu mandar aqui um alôzinho. O Odinaldo está me parabenizando pelo programa. O Valdinei Deodato, a esposa Jéssica, lá da Belas Viana, da loja Belas Viana, que tem roupas lindíssimas lá, né, aqui em Sarandi, na Jardim Independência. Muito bom, tá ligadinho com a gente. Um abraço para vocês aí, Valdinei e Jéssica. A Nica Lala tá ligadinha comigo também. Ela que sempre compartilha, marca os amigos. Marca os amigos, gente, ó, compartilha, deixa seu like, né? Manda para seus amigos, porque é interessante, é um tema que as pessoas devem saber o que pode e o que não deve ser feito, como procurar ajuda, né? Então, é bastante interessante esse assunto. Meu amigo Galileu, o Galileu de Oliveira, lá de Mandaguari, tá ligadinho também, né? Meu cunhado Adilson Florencio tá ligadinho. Boa noite, cunhado. Um abraço para você, pro meu mano e todos que estão ligados.
Boa noite para você também. Muito obrigada, Dilson. Sérgio Dias, meu primo, tá ligadinho. Boa noite, prima. Boa noite, primo, para você também, né? Pessoal lá do sítio, né? Lá de Mandaguari. Sérgio Dias, a Luciana, né? A Celininha, a minha outra prima Celina, a Sandra, o Lau, né? Todo mundo lá. Meu primo Reis, todo mundo. A Idelmina Cândido, lá de Mandaguari, tá ligadinha também. Ela é o esposo. Um beijo para você, minha linda. Deixa seu like e compartilha. A Maria Nieto, lá de Cornélio Procópio, tá ligadinho também. Ela, o Marco Aurélio, um beijo para vocês aí, viu? Saudade de vocês, gente. A minha amiga Elizabeth Bolso Machado, né? Falei da Emilaine, que tava ligadinha aqui. Ela também, um beijo enorme para você aí, Beth. Um abraço aí pro Valdecir. Ó, o Jota acabou de falar aqui, ó, que no feriado nós vamos aí, tá? Nós vamos levar o chinelo da menina que ela ganhou e vamos aí no programa. Fala pra Emilaine que hoje tem sorteio no programa do Jota, hein? Deixa eu ver aqui. Maria Nieto já respondeu. Parabéns, Gê. Um abraço. Obrigada, Maria. Um abraço pra você também. Gente, eu quero falar, né, que eu faço parte a Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, lá do Rio de Janeiro. Faço parte. Estou terminando agora um curso de doutorado. Então tá chegando aí, né, o doutor honoris causa, que é um título, né, dado em reconhecimento pela psicanálise, né, por artigo, por capacitação profissional. E eu achei muito bacana, né, fiquei lisonjeada pelo título, né, agradeço muito ao doutor Michel, que é psicanalista também, que é CO da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. E um beijo enorme aí para todo o pessoal, para todos os psicanalistas que compõem, né, a sociedade, que são vários. Ontem nós fizemos uma aula ao vivo, né, pelo Zoom. Estávamos em 22, porque daí, quando nós fazemos uma aula de capacitação, são só para os que estão com o título de doutores, né, que já no último ano como formandos da psicanálise. Então, bem bacana, né? Então, o Dr. Michel Silva, ele tem essa responsabilidade de trazer essa formação continuada para nós, profissionais, para sempre estarmos prestando um trabalho de excelência e de excelência para os nossos pacientes, né? Isso é muito bom. Deixa eu mandar um beijo enorme para minha amiga Lu Massucato, aqui de Sarandi, que está de aniversário hoje, né? Ela, o esposo Demir Romero, tá ligadinho. Um beijo enorme para você, Lu. Tô com saudade de você, menina, né? Deixa eu falar. Gente, vou começar a atender lá na Avenida São Paulo, 1061, no Aspen Park, no 15º andar, na sala 1511. Se você quer marcar uma sessão psicanalítica, você pode ligar no meu celular 44 9887 2669 e você pode marcar um horário para a gente poder te atender. Se você está com problema de depressão, está com dificuldade para passar pela fase do luto, se você está procrastinando de repente em alguma coisa que você quer fazer e você não está sabendo como, ou se você se sente meio que estagnado profissionalmente, também eu trabalho também, gente, na parte de desenvolvimento humano. Então, assim, capacitação profissional, esse tipo de coisa, para você conseguir abrir esse leque e estar buscando a alternativa profissional para a sua vida, né? Então, eu posso estar ajudando você nessa questão de decidir a sua profissão. Muito bacana, né, gente? Quero também, né, falar que eu estou no site Euterapeuta. Você pode acessar o site, né? Lá você pode marcar a sua consulta de forma online, né? Você pode marcar a sua consulta de forma online, deixar lá certinho, você marca o seu horário, a sua consulta e você vai estar entrando, você vai estar sendo atendido. Então, temos a modalidade de atender online ou presencial lá em Maringá, né? No consultório lá em Maringá. Então, fica a teu critério. Se você quiser marcar na modalidade online, você pode marcar diretamente no site, tá? Que eu vou estar atendendo você, tá certo? Outra coisa, gente. Quando nós falamos a respeito do suicídio,
eu quero que vocês estejam pensando da seguinte maneira. Nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né, enquanto ser humano, nós temos que ter empatia pelo nosso próximo, nós temos que ter amor pelo nosso próximo. Então, seja você a fazer a diferença. Se você percebe alguém no teu grupo de amizades, na sua rua, né, no seu grupo, no seu ciclo de vizinhos, né, de amigos, familiares, você percebe alguém que está passando por uma dificuldade, por uma depressão profunda, está na hora de você estender a sua mão e dar o seu apoio. A pessoa precisa saber que ela não está sozinha, né? Que ela não está sozinha, que há pessoas do lado dela que está disposta a lutar pela vida dela, a lutar para que ela se cure, para que ela esteja bem novamente. Então, falo que nós precisamos olhar para o nosso semelhante com amor, gente, com muito amor, né? Eu sempre digo que eu amo pessoas, né? Então, nós temos que fazer o melhor pelas pessoas à nossa volta, né? E isso é um dos trabalhos que nós, psicanalistas, temos de esse cuidado com a saúde mental. Então, me coloco à disposição, caso alguém na família esteja apresentando esse tipo de situação, dificuldade de passar pelo luto, por exemplo, ansiedade, depressão, a pessoa pode estar me procurando, a gente vai estar atendendo ela da melhor forma possível e com certeza eu digo, terapia, gente, é libertador. Falar com quem não te julga, falar com a pessoa que pode ajudá-la a definir e a descobrir as origens do seu infortúnio é importante demais. Você vai ter um alívio imenso se você passar num atendimento com um profissional. Outra coisa, né, que para finalizar o programa, que estou aqui extrapolando quase o horário já também, já o programa do Jota, eu quero colocar que toda pessoa, gente, merece a segunda chance. Todo ser humano merece a chance de ser reconfortado, de ser acolhido. Então, faça esse trabalho, né? E, claro, eu estou como profissional, como psicanalista, né? Como psicoterapeuta cognitivo-comportamental, eu estou pronta e apta para ajudar em todos esses casos, né? Então, me coloco à disposição. Gente, finalizando o programa, né? Finalizando o programa, eu todo dia no meu Face eu estou colocando uma série falando sobre o Setembro Amarelo, sobre as causas do suicídio, sobre as coisas. Então, todos os dias que você quiser ler, eu coloquei em várias partes, já estou na parte 4, né? Então, eu já escrevi a parte 4 falando sobre isso. Então, você pode entrar lá, tem a introdução que fala sobre a questão da depressão, do que leva a pessoa a cometer suicídio, e tem a parte 1, parte 2, e parte 3 e parte 4. Então, eu estou colocando essa semana falando sobre isso. Mas, se você, de repente, tem vontade, que gostaria de ouvir falar sobre algo específico, você pode mandar para mim, tá? Por inbox, ou ainda até mesmo nos comentários, que normalmente eu leio todos, né? Você pode colocar lá que eu vou estar trazendo para falar sobre esse tema, tá certo? Eu acho falar sobre a questão do suicídio uma coisa importantíssima, porque nós podemos evitar muitas coisas, né? Então vamos olhar para o nosso próximo com todo o amor do mundo e pensar que Deus, Ele dá a vida, né? E nós temos o dever de preservá-las, nós temos o dever de cuidar dela. Então, nós podemos fazer isso pelo nosso semelhante, ajudar ele a proteger a vida dele, a cuidar da vida dele. Então, seja você luz na vida de alguém, tá bom? Gente, um beijo para vocês, até terça que vem, se Deus quiser.